Imparcialidade, transparência, compromisso com a verdade. Está no ar, Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. Boa tarde. Quarta-feira, 11 de agosto de 2021. No ar, mais uma edição do Jornal da Tarde. A partir de agora, fique por dentro da notícia do jeito que ela é. Eu sou Tadeu Alves. Nos trabalhos técnicos, Enzo Peroni e Samuel de Souza, o Samuca. Vamos agora aos destaques de hoje. Araraquara registra mais 94 casos positivos de coronavírus nesta quarta-feira. Confira o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para quinta e sexta-feiras. Vacinação contra a gripe segue em Araraquara e já atingiu 62,8% da população. Câmara aprova projeto que permite associações, clubes e coletivos administrarem áreas de lazer e de esporte em seus bairros. Prefeitura promove Conferência Municipal de Assistência Social. Recriasol oferece rede de negócios online gratuita. Rede de supermercados Berinelli inaugura sua primeira loja em Araraquara. Ferroviária derrotada na estreia do Paulistão Feminino. Clima ameno na previsão do tempo para Araraquara. Agora você fica com a opinião de Ivan Roberto Peroni no nosso editorial. Editorial. A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 11 de agosto, uma quarta-feira. Bastou o prefeito Edinho Silva anunciar que a W Torre, empresa especializada no ramo de edificações e administração de complexos de entretenimento, eventos e serviços, esta empresa então estaria interessada em criar um centro de eventos na região central do estado de São Paulo, aproveitando a estrutura que Araraquara já possui. Aí então, a partir deste anúncio, as especulações elas partiram de todos os lados. Logo, a politização virá, pois o projeto de concessão da área envolveria diretamente o CEAR, o Centro Internacional de Convenções, a Arena da Fonte e também o Gigantão. É evidente que, em se tratando de uma empresa, ela terá profissionais especializados e melhores condições de contratar e também realizar eventos, gerando assim negócios para a cidade. Mas só que essas construções, elas saíram do suor e também do sacrifício da própria população. Hoje, seria um bom negócio para o município esse em que está se pensando fazer? Bem, no meu entendimento, são dois lados. O primeiro, o lado conservador da cidade, que entende estar Araraquara perdendo seus traços históricos, e o outro é da necessidade do município estar se desfazendo de obras ou empreendimentos cuja manutenção o poder público já não consegue suportar. Aliás, alia-se a essa necessidade a falta de gente especializada dentro deste mesmo poder público para, de forma profissional, tornar rentável aquilo que à distância nós entendemos ser o elefante branco. Ou então, uma manada de elefantes. Foi-se o tempo de uma Araraquara amadora,
interessada em formar atletas que, por amor à terra, davam sangue nas praças esportivas. Isso, infelizmente, acabou. Nós perdemos, não é de hoje, o bonde da história. Crianças optaram pelos tablets, optaram pelos celulares e até mesmo aqueles meninos pés no chão da periferia, até eles desapareceram. Nós somos o povo da moda. Bastou a fadinha ser medalha de ouro nas Olimpíadas e logo somos, por algum tempo, a geração do skate. O que fazer de um gigantão se nós já não forjamos campeões? Para que um centro de convenções se não conseguimos ter 2 ou 3 convenções por ano? Para que um CEAR, que seria o palco de exposições, se a Facira, que foi nosso orgulho, se transformou, na verdade, em uma quermesse? Para que o Pinheirinho sem zoológico, ele que era a alegria das famílias no passado, aos sábados e domingos, essas famílias que iam dar comida aos macacos e aos pássaros? O pouco disso que falamos entra na conta de quem? De quem paga impostos. É muito dinheiro para bancar desejos e poucos prazeres. Não é justo que o aposentado, por exemplo, ele pague por um luxo do qual ele não terá acesso jamais, enquanto nós vemos ruas esburacadas, postos de saúde sem medicamentos, creches sem vagas. Nós temos que nos ater à manutenção de estruturas caríssimas. Trocando em miúdos, a história nos tornou políticos e nos tornou incapazes de criarmos profissionais para a administração destes bens. Gente com capacidade de gerir e tornar rentável aquilo que hoje a iniciativa privada faz, com seriedade, com propriedade, convicta de alcançar riquezas. Decididamente, o mundo moderno, ele não é para amadores. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Com Ivan Roberto Peroni, o nosso editorial. Prefeitura promove Conferência Municipal de Assistência Social. Em sua 13ª edição, o evento visa promover o debate sobre o dever do Estado para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Nos dias 26 e 27 de agosto, será realizada a 13ª edição da Conferência Municipal de Assistência Social, atividade que visa promover discussões e debates, além de avaliar e propor melhorias para as políticas públicas da assistência social na cidade. A programação conta ainda com pré-conferências que tiveram início nesta terça-feira e vão até o dia 20. Este ano, o evento vem com o tema Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. A agenda conta com atividades virtuais e presenciais e as unidades participantes deverão seguir todas as regras de vigilância sanitária, prestando orientações a todos os participantes quanto à prevenção e transmissão da Covid-19. Nos dias 26, será realizada a abertura oficial da conferência e a palestra magna, de modo 100% virtual, via plenária de Zoom, para inscritos e transmissão online pelo Facebook e YouTube da Prefeitura para o público em geral. No dia 27, as atividades terão início às 8h30 da manhã, na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, que fica na Rua Carlos Gomes, 1729, no centro da cidade, com a participação presencial dos delegados eleitos nas pré-conferências.
O evento contará no máximo com 86 participantes e os eventuais excedentes participarão de modo virtual. Vamos agora com as notícias de saúde. Saúde e bem-estar. Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 94 casos positivos de coronavírus e 1.060 amostras analisadas. Araraquara soma agora 28.865 casos confirmados de Covid-19. Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos para a Covid-19, públicos e privados, a cidade conta hoje com uma taxa de ocupação de 27% de leitos de enfermaria e 42% de UTI. Araraquara registrou, até o momento, 565 óbitos decorrentes do Covid-19. Não houve morte nas últimas 24 horas. Vacinação em Araraquara. Confira o calendário de vacinação contra a Covid-19. Dia 12 de agosto, quinta-feira, a partir das 8 horas, com exceção do CEAR, que inicia atendimento às 9, primeira dose para pessoas de 23 anos ou mais, em todos os polos de vacinação. Gestantes e puérperas, em todos os polos de vacinação. Gestantes que tomaram a primeira dose de AstraZeneca há 12 semanas ou mais podem tomar a segunda dose da Pfizer. No drive-thru do SESC e drive-thru do CEAR. Lactantes em todos os polos de vacinação. Segunda dose AstraZeneca em todos os polos de vacinação. Segunda dose de coronavírus em todos os polos. Repito, segunda dose de Coronavac em todos os polos, com exceção do drive-thru do SESC, e também não haverá desta vacina no drive-thru do CEAR. No dia 13 de agosto, sexta-feira, a partir das 8 horas, com exceção do CEAR, sempre é bom lembrar, inicia atendimento às 9 horas, primeira dose de 22 anos ou mais, todos os polos de vacinação. Gestantes que tomaram primeira dose de AstraZeneca há 12 semanas ou mais podem tomar a segunda dose da Pfizer. No drive-thru do SESC e drive-thru do CEAR. Lactantes em todos os polos de vacinação. Segunda dose AstraZeneca em todos os polos de vacinação. Segunda dose de Coronavac em todos os polos, com exceção do drive-thru do SESC e drive-thru do CEAR. Continua também a vacinação contra a gripe para a população em geral. A vacina está sendo aplicada em várias unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde continua com a campanha de vacinação contra a gripe, influenza, para toda a população. A vacina é segura e é considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos de gripe. Também pressionam o sistema de saúde, evitando ainda sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19. A campanha nacional de imunização contra a gripe começou no dia 12 de abril, priorizando crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde. Os idosos entraram na segunda etapa de vacinação em maio, para evitar conflitos com o calendário de imunização contra a Covid-19. Na terceira etapa, foram priorizadas pessoas com comorbidades e outras condições climáticas especiais, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, entre outros. Em seguida, a vacina foi aberta a toda a população com idades acima dos 6 meses. A meta é ampliar a cobertura vacinal da campanha que hoje, em Araraquara, considerando o público em geral, está em 62,8% de adesão. Dos 94.713 araraquarenses que fazem parte do público-alvo, 59.520 tomaram a vacina. Em Araraquara, a vacina contra a gripe está sendo aplicada em todas as unidades de saúde no município, das 8 às 16 horas, com exceção dos postos do IEDA, Vila Xavier, Santana e Unidade do César. Mulheres relatam mudanças no ciclo menstrual pós-vacina de Covid. Reportagem de Camila Luz. Como toda vacina, a que protege contra a Covid-19 pode gerar efeitos adversos passageiros, como febre, cansaço e dor de cabeça. Mas, segundo relatos, outro efeito tem sido observado exclusivamente nas mulheres: as alterações na menstruação. A assistente de projetos Maíra Caldeira mora em Paris e tomou as 2 doses da vacina entre maio e junho deste ano.
cerca de 2 semanas após a segunda dose, observou uma mudança inédita no seu ciclo menstrual. Enfim, eu sei exatamente a data, né, que inicia o meu ciclo. E no começo eu fiquei um pouco preocupada, porque, claro, a gente sabe que essas mudanças podem ocorrer por inúmeros motivos, mas nunca foi uma coisa que alterou o meu ciclo. O portal de informações francês France Info reuniu uma série de relatos publicados no Twitter de mulheres que, assim como Maíra, sentiram alterações no ciclo menstrual após a vacinação contra a Covid. Interrupção da menstruação, fluxo mais intenso e ciclo desregulado foram algumas das mudanças observadas. Em julho deste ano, a Agência Nacional de Segurança de Medicamentos da França identificou, pela primeira vez, um sinal potencial por trás dos casos relatados de distúrbios menstruais, porém, esse sinal não é uma evidência estabelecida. A ginecologista e obstetra Natália Grandini-Thanos explica que não há nenhuma comprovação de que a vacina de fato altere o ciclo menstrual, apesar dos inúmeros relatos das mulheres nas redes sociais. Por outro lado, pode haver uma correlação entre a aplicação de qualquer vacina e alterações na menstruação. A gente sabe que a vacina estimula o sistema imune a produzir anticorpos. No endométrio, que é a camada interna do útero, tem células imunes. Então, não é impossível haver uma relação entre vacinação e a alteração do padrão menstrual. Mas ainda assim essa correlação é pouco provável. E caso tenha relação entre vacinação e alteração menstrual, essa alteração só faria sentido pensando no ciclo imediatamente após a tomada da vacina, que se resolveria rapidamente e que seria isolada ao ciclo após a tomada da vacina. Segundo a ginecologista, evidências científicas já comprovaram que a vacina não causa infertilidade, nem prejudica a gestação ou provoca abortos. Por isso, ela recomenda que todas as mulheres se vacinem, inclusive as gestantes, que estão em maior risco de apresentar sintomas respiratórios graves em casos de Covid. O Covid na gravidez está associado a eventos adversos também para o bebê, como parto prematuro, crescimento fetal restrito. Então, não há dúvida que todas as mulheres devem ser vacinadas e todas as gestantes também. Durante a entrevista para a RFI, a ginecologista também compartilhou seu relato pessoal. Ela é mãe da Celeste, que tem pouco mais de 50 dias de vida. Como Natália foi imunizada para a Covid-19 em fevereiro, enquanto estava grávida, a criança nasceu com anticorpos que a protegem contra a doença. Se você notar qualquer alteração no seu ciclo menstrual, não deixe de consultar um ginecologista. No programa de hoje, ouvimos a assistente de projetos Maíra Caldeira e a ginecologista e obstetra Natália Grandini-Thanos. De Paris, Camila Luz, Rádio França Internacional para a agência Rádio Web. Previsão do tempo. De quinta a domingo, o clima em Araraquara se mantém entre 13 e 31 graus. Nesta quinta, a máxima será de 13 graus, com a máxima chegando a 29 graus na sexta. O clima segue ameno, com a mínima de 14 e máxima de 30 graus. Mesma previsão no final de semana. A temperatura esquenta um pouco mais, é verdade, ficando entre 15 e 31 graus. O sol aparece toda a tarde, com tempo limpo, mas algumas nuvens aparecem no decorrer do dia. Não há previsão de chuva. Nós vamos agora ao intervalo, mas o JT volta em instantes. Até já, amigos. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. A vontade de cooperar e de somar forças sempre fizeram parte do ser humano. Mas foi em 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que surgiu a primeira cooperativa, quando tecelões se uniram para melhorar suas condições de vida. O cooperativismo foi ganhando força e hoje é o maior movimento social do planeta. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 1, o cooperativismo.
As pessoas com objetivos em comum se unem para formar uma cooperativa e juntas conquistarem mais. Assim, todo mundo cresce junto, dividindo resultados, seguindo os princípios do cooperativismo. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa. Todos os cooperados participam das decisões e dos resultados. As cooperativas são independentes e colaborativas. Elas contribuem com o desenvolvimento social e econômico de seus cooperados e de suas comunidades. Sem contar que uma cooperativa pode cooperar com a outra, fortalecendo as duas. É assim, compartilhando o crescimento, que o cooperativismo transforma para melhor a vida das pessoas. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Vamos agora ao plantão policial. Plantão policial. Por não ter mais dinheiro na loja, bandido dá soco no rosto da mulher. A Polícia Civil está investigando o roubo de um celular e R$100 ocorrido em uma loja localizada no Jardim das Estações, em Araraquara. O fato ocorreu nesta segunda-feira e causou verdadeiro trauma na comerciante. Um assaltante, alto e magro, adentrou a loja que trabalha com confecções e disse: era para a mulher lhe entregar o celular e também o dinheiro do caixa. A comerciante teve então que atender ao pedido do bandido, que, entendendo ser pouco o que ela possuía, lhe desferiu um soco no rosto. Provavelmente, ele tentou intimidá-la, imaginando que haveria mais dinheiro escondido em algum lugar da loja. De acordo com o boletim de ocorrência elaborado, a Polícia Militar foi chamada, fez buscas, porém não encontrou o safado. Máquinas caça-níqueis foram apreendidas no interior de um bar. Durante o patrulhamento efetuado pela Força Tática na tarde desta segunda-feira, os policiais militares receberam uma denúncia informando que em um bar, no bairro São Sebastião, em Taquaritinga, havia várias máquinas caça-níqueis e ainda que o movimento de clientes era intenso. Ao chegarem ao estabelecimento comercial, os militares abordaram 2 pessoas fazendo uso das máquinas e uma terceira que sorrateiramente se afastou do aparelho eletrônico. O proprietário, porém, não estava no local no momento da abordagem, comparecendo posteriormente, afirmando que as 5 máquinas eram apenas terminais de internet. Não foi possível verificar se havia dinheiro no interior das máquinas, pois as mesmas estavam fechadas. Conclusão: todos foram parar na delegacia e posteriormente liberados, tendo sido as máquinas apreendidas para serem periciadas pela polícia científica. Pai de garoto que morreu afogado é encontrado morto na mesma represa no interior de São Paulo. O corpo do homem, de 38 anos, que estava desaparecido na represa de Itupuraranga, em Votorantim, São Paulo, desde o dia 1º de agosto, foi encontrado neste domingo pela família. O filho de 8 anos também já havia sido encontrado, morto na mesma represa na semana anterior. A Polícia Militar informou que o corpo de Ariosvaldo Lopes foi visto pela família por volta das 18 horas. Então, o Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou da água. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sorocaba. Gustavo Raval Lopes, de 8 anos, foi encontrado por um segurança boiando na represa no último domingo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o menino inconsciente. Ele foi levado à unidade de pronto atendimento do Parque Jataí, mas entrou em óbito. O laudo feito pelo IML apontou que a causa da morte da criança foi por afogamento. A família informou que a criança havia sido diagnosticada com câncer e o pai sofria de depressão. Segundo a Polícia Civil, o carro em que o pai e o menino estavam também foi localizado na represa. O veículo estava com a chave na ignição e estacionado ao lado da barragem. Ariosvaldo foi enterrado às 15 horas da segunda-feira no cemitério Jardim Eterno, em Piedade. Ele deixa a esposa e outro filho de 20 anos.
Política. Associações, clubes e coletivos passam a administrar áreas de lazer e de esporte de seus bairros. Na sessão ordinária da terça-feira, os vereadores autorizaram a Prefeitura a outorgar, por meio da permissão de uso, áreas de lazer e de áreas de esportes públicas municipais, associações de bairros, clube de esporte amador, coletivos locais e demais entidades privadas sem fins lucrativos, com a finalidade de promoção gratuita de atividades de lazer ou desportivas. Com a autorização dada pela Câmara, por meio do decreto, o município estabelecerá as condições para a permissão, as obrigações dos interessados parceiros, os prazos para que seja manifestado o interesse e outras obrigações. Na autorização dada pela Câmara, já ficou claro que a parceria será revista a cada 2 anos, para a verificação do cumprimento das obrigações. Além do mais, a permissão poderá ser suspensa a qualquer momento. Marinha entrega convite a Bolsonaro em desfile de blindados. Alexandre Fiori. A Marinha desfilou com blindados e outros veículos militares nesta terça-feira em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Partidos de oposição chegaram a pedir a suspensão do ato ao STF, mas o ministro Dias Toffoli negou, alegando que, por questões processuais, o caso caberia ao Superior Tribunal de Justiça. O evento aconteceu no mesmo dia em que está prevista a votação da PEC do voto impresso no plenário da Câmara dos Deputados e é visto como uma afronta ao parlamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o desfile não é usual e considerou uma coincidência trágica. O convite entregue ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Defesa, Braga Neto, é para assistir a um exercício militar que ocorre todos os anos na cidade goiana de Formosa. Bolsonaro recebeu o convite no alto da rampa do palácio, das mãos de um militar, e estava acompanhado de ministros de governo e dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Grupos de apoiadores e de oposição se manifestaram na Praça dos Três Poderes. Embora autoridades normalmente sejam chamadas a assistir à Operação Formosa, é a primeira vez que o convite teve a necessidade de um desfile de blindados militares. O presidente usou as redes sociais para convidar chefes do Judiciário e do Congresso para acompanhar a cerimônia. Deputados de oposição preparam uma manifestação pela democracia em frente ao Congresso Nacional. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. Derrota de Bolsonaro. Câmara rejeita PEC do voto impresso. Repórter Yuri Hudson. A Câmara dos Deputados rejeitou a PEC do voto impresso. Por 229 votos a 218, o plenário da Casa enterrou a PEC defendida por Jair Bolsonaro. Como anunciou o presidente da Casa, Arthur Lira. Sim, 229, não, 218. A proposta de emenda à Constituição foi rejeitada. A PEC foi derrotada, presidente. A matéria vai ao arquivo. Numericamente, a diferença é pequena, de 10 votos, mas o governo precisava de, no mínimo, 308 votos para seguir com a proposta. E não conseguiu. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, favorável ao voto impresso, lamentou a polarização sobre o tema. Contaminando a discussão de uma proposta séria. Já a deputada Fernanda Melchiona, do Novo, fez duras críticas ao atual governo e disse que Bolsonaro queria dar uma de Donald Trump e fez um alerta. O Trump foi derrotado e Jair Genocida Bolsonaro será derrotado. Caroline Detoni, do PSL, da ala bolsonarista, trouxe ao debate investigações sigilosas da Polícia Federal sobre as urnas e colocou em xeque o sistema eleitoral pelo qual foi eleita. Voto que não é auditável e apuração que não é pública não vai ser fraude, já é uma fraude. A deputada Bia Kicis, do PSL, autora da PEC, considerou uma falha a Câmara não dar aval ao voto impresso. O que não é possível é permitirmos que o TSE seja o dono de todo o jogo. Mas o deputado Carlos Sampaio, do PSDB, que coordenou uma auditoria do partido nas urnas em 2014, quando o tucano Aécio Neves perdeu para a petista Dilma Rousseff, apontou aperfeiçoamentos feitos pelo TSE e garantiu que a urna, além de segura, é auditável. O tema foi debelado. Nós não temos mais dúvida, nós do nosso partido, de que o sistema é seguro.
O presidente Arthur Lira, do PP, levou o tema ao plenário, mesmo após a derrota na comissão especial. Segundo ele, é preciso virar a página, distensionar o clima. De acordo com Lira, o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a respeitar o resultado do plenário da Câmara. Há um compromisso do presidente da República, isso ficou claro, de que cumprirá e aceitará o resultado do plenário da Câmara dos Deputados, é isso que eu espero. Como foi rejeitada pelo plenário da Casa, a PEC é arquivada. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Coronel se nega a responder sobre vacinas e irrita senadores. De volta conosco, o repórter Yuri Hudson. O presidente da organização Instituto Força Brasil, Elcio Bruno de Almeida, frustrou as expectativas dos senadores do G7 da CPI nesta terça-feira. O tenente-coronel da reserva deixou de responder a várias perguntas. No início do depoimento, ele fez uma breve fala e confirmou o encontro entre o IFB, junto com a Davat Medical Supply, com o Ministério da Saúde. A solicitação da agenda foi feita por via formal e em um momento que eu sequer conhecia os senhores Cristiano Carvalho e Luiz Paulo Dominguete. Alguns dias depois, o IFB recebeu a confirmação da reunião no Ministério da Saúde com a inclusão do encontro na agenda oficial da Secretaria Executiva do Ministério. Assim como o reverendo que já falou à CPI, Elcio Bruno, disse ter confiado na promessa de entrega de 400 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. O coronel tentou evitar proximidade com Luiz Paulo Dominguete, cabo da PM de Minas Gerais, que se dizia representar a Davat. Ele chegou a negar encontro com Dominguete e o reverendo. Mas o relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, trouxe fotos de um almoço entre os envolvidos. De um jantar entre os envolvidos. Vossa Senhoria poderia explicar essa foto? Essa foto é na residência está vendo ali, da Senar, que foi imediatamente após a reunião do dia 12. Um almoço, fomos convidados pelo representante da Senar para almoçar com ele. Veja de que forma Vossa Senhoria trata essa comissão parlamentar de inquérito. Disse aqui, insistiu, que nunca tinha participado de jantar. O presidente da CPI, Omar Aziz, argumentou que, apesar do silêncio do coronel, ele mostrou como a Davat teve facilidade para tratar com o governo. Da cúpula do Ministério, da Secretaria Executiva todinha, para receber a Davat. Ao mesmo tempo que essa mesma cúpula não se deu a importância a outras vacinas, e aqui em março, nós estamos falando de março desse ano. Então, só esse fato já é gravíssimo para ver como é que foi conduzida a compra de vacina pelo governo federal. A Davat entrou de vez nas apurações da CPI quando Dominguete disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que o então diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, teria pedido em fevereiro propina de $1 por dose a ser negociada com a pasta. Dias foi exonerado do cargo e na CPI negou o pedido de propina. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Agora nós vamos a um pequeno intervalo. Em instantes, JT volta já. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Você pode se comunicar e ouvir toda a programação da RCA Brasil em qualquer parte do mundo. Basta acessar nossa página na internet www.rcaararaquara.com.br e nas principais plataformas das redes sociais. Tenha a Brasileiríssima na palma da sua mão. Baixe o app RCA Brasil, disponível para aparelhos Android. Brasil de todas as bossas. O jeito especial de compor, cantar e tocar a música popular brasileira de todos os tempos. Com destaque para a Bossa Nova. Quinta, 6 da tarde. Reapresentação, sexta, 8 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil.
Economia. Recreação oferece rede de negócios online gratuita. O projeto oferece uma vitrine virtual onde empreendedores de Araraquara poderão divulgar seus produtos e serviços. Foi lançada oficialmente na semana passada a Recreasol, Rede de Economia Criativa e Solidária, projeto que chega para fortalecer o trabalho de empreendedores criativos, informal ou individual, MEI, e coletivos, Cooperativa Solidária, Associação, Loja Colaborativa, Coletivo Informal. O site recreasol.araraquara.sp.gov.br, tudo caixa baixa. É uma rede de negócio online, totalmente gratuita, dividida em áreas da economia, criativa, solidária, agricultura familiar e agroecológica, a fim de fortalecer os empreendimentos da cidade. Desenvolvida pela Coordenadoria Executiva de Trabalho e de Economia Criativa e Solidária, vinculada à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, a ideia visa mobilizar os empreendedores dos mais diversos setores da economia criativa e solidária, incluindo agricultura familiar e agroecologia, alimentação e bebidas, artes e expressões culturais, artesanato, design e arquitetura, jardinagem e compostagem, livro e fotografia, mídias e cultura digital, moda e confecção, reciclagem e consumo consciente, serviços gerais e reparos. O intuito é atingir toda a cadeia da economia criativa e solidária e, a partir daí, começar a promover, de fato, uma rede de economia criativa e solidária local, fomentando, por exemplo, compras coletivas e negócios entre os próprios empreendedores. Rede de supermercados Bellinelli inaugura sua primeira loja em Araraquara. A rede de supermercados Bellinelli abre hoje a sua primeira loja em Araraquara. A nova unidade será na Avenida de Djalma Dutra, no bairro São José, onde funcionava o antigo supermercado Bombardi. O investimento foi de 3,5 milhões e a empresa vai gerar 50 novos empregos direto da cidade. A rede Bellinelli é conhecida em América Brasiliense, onde tem 4 lojas. Educação. Ministro da Educação, universidade deveria ser paga para poucos. Vem aí detalhes com o repórter Norberto Notari. O ministro da Educação afirmou que universidades no Brasil deveriam ser para poucos. De acordo com Milton Ribeiro, profissionais como advogados e engenheiros não conseguem ingressar no mercado de trabalho e passam a atuar como motorista de aplicativo. As declarações foram feitas no programa Sem Censura da TV Brasil. Tem muito engenheiro, muito advogado dirigindo Uber, porque não consegue a colocação devida. Mas se ele fosse um técnico em informática, ele estaria empregado, porque há uma demanda muito grande. A universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. O professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos, José Carlos Rotem, lamentou a declaração e a considerou irresponsável. Segundo ele, é uma fala do passado e que compromete o futuro do Brasil. A economia mundial é uma economia do conhecimento, aonde a gente, para competir de forma adequada, a gente precisa ter pessoas que pensem, que discutam, que compreendam o que é esse país, que tem sólida formação. É uma visão, assim, de certa maneira, irresponsável com o futuro do país. O professor José Carlos Rotem, da Universidade Federal de São Carlos, afirma que não há uma preocupação por parte do governo com a formação acadêmica do brasileiro. A compreensão que se tem da educação é que a educação ela serve apenas para formar pessoas para obedecerem. Qualquer tipo de educação é suficiente, né? E a preocupação do atual governo é de que efetivamente nós precisamos ter um povo mal formado. Porque se um povo bem formado, ele começa a ser um povo que pensa, que questiona ideologias. Além das declarações sobre as universidades, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, demonstrou surpresa com as atribuições da pasta e com o número de instituições federais funcionando no Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Agora nós vamos a mais um intervalo.
Em instantes voltaremos. Continuem conosco. JT volta já. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Na família, um ajuda o outro. Na escola, todos compartilham conhecimento. Nas cooperativas de crédito também é assim. As pessoas se unem para ter melhores serviços financeiros. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 2, Cooperativas de Crédito e Sicoob. As cooperativas de crédito são organizações formadas por pessoas com objetivos em comum. Como não possuem fins lucrativos, oferecem taxas e tarifas mais baixas e melhor remuneração para seus investimentos. Os cooperados participam das decisões e compartilham entre si os resultados. O Sicoob é um grande exemplo de cooperativa de crédito. Somos fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e já transformamos a vida de milhões de associados. Nossas cooperativas têm tudo de um banco, só que com mais benefícios. São diversos produtos e serviços para você, sua empresa ou agronegócio. O Sicoob oferece também canais de autoatendimento para realizar consultas e transações com toda a comodidade e segurança. Mas mesmo com tanta tecnologia, você tem um atendimento mais humano e personalizado. Afinal, aqui, você é dono. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Chorando de alegria. Durante 1 hora, cavaquinhos, tamborins, flautas, saxofones e demais coadjuvantes nos trazem melodias antigas e recentes de solistas e grupos consagrados do gênero, mostrando a linguagem popular brasileira. Apresentação terça, 6 da tarde. Reapresentação quarta, 8 da noite. Brasil de todos os tempos. O registro dos momentos mais significativos da música popular brasileira por seus autores e intérpretes. Domingo, 10 da manhã. Reapresentação quarta, 9 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. A equipe feminina de futebol da Ferroviária não consegue vencer o Corinthians feminino. Guerreiras Grenás perdem na estreia do Paulistão. Essas e outras informações com o repórter Rafael Zocco. Esporte. Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Futsal feminino. A equipe da Ferroviária Fundesporte segue embalada e conquistou mais uma vitória na noite desta terça-feira. Jogando no ginásio de esportes Oswaldão, em Gavião Peixoto, as comandadas pelo técnico René Benassi não tomaram conhecimento e golearam a equipe do São Carlos por 5-1, em jogo válido pela Liga Nacional de Futsal Feminino. Esta foi a 5ª vitória consecutiva, somando as participações na LNFF e também na Liga Paulista de Futsal. Copa Libertadores da América, São Paulo e Palmeiras duelaram pelo primeiro jogo das quartas de final e ficaram no empate por 1-1, em partida disputada no estádio do Morumbi. Os gols saíram no segundo tempo e o tricolor abriu o placar com Luan, mas o Verdão deixou tudo igual com Patrick de Paula em cobrança de falta. Com o resultado, o Palmeiras joga pelo empate sem gols no jogo de volta por ter feito o gol fora de casa, enquanto São Paulo precisa da vitória para passar de fase. O novo empate por 1-1 levará a decisão por pênaltis. Se forem empates acima de 2-2, aí a vaga fica com a equipe do Morumbi. O próximo encontro acontece na terça-feira, dia 17, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Categorias de base, a equipe da Ferroviária retorna a campo na tarde desta quinta-feira
para encarar o Independente de Limeira pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida acontece às 3 horas da tarde na Fonte Luminosa, com portões fechados aos torcedores por conta da pandemia do coronavírus. Os comandados por Leonardo Mendes vêm de vitória sobre o 15 de Piracicaba na estreia da competição e querem mais 3 pontos para se consolidarem na liderança do Grupo 3. Futebol feminino. A Ferroviária estreou com derrota no Paulistão Feminino. Na noite desta terça-feira, a equipe encarou o Corinthians e foi superada por 3-0 na Fonte Luminosa pela primeira rodada. Os gols da partida foram marcados por Gabi Zanotti e Jennifer na primeira etapa, enquanto Diane ampliou já no segundo tempo. As guerreiras grenás não contaram com 4 jogadoras para o confronto. A meia Aline Milene, com lesão muscular, a atacante Ludmilla, também lesionada, além da zagueira Ana Alice e da atacante Sochor, que contraíram Covid-19, mas já estão em fase final de recuperação física. Na próxima rodada, a Ferroviária fará clássico diante do São José, na quarta-feira, dia 18, às 3 horas da tarde, no estádio Martins Pereira. Porém, as atenções agora se voltam para o Brasileirão Feminino. No domingo, as guerreiras grenás fazem o primeiro duelo das quartas de final diante do Santos, às 4 horas da tarde, na Fonte Luminosa. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Ponto final em mais uma edição do Jornal da Tarde. Obrigado pela audiência e pela companhia. Siga muito bem informado através do nosso portal de notícias RCI Araraquara, pelas nossas redes sociais, ouvindo a nossa rádio web RCI Brasil pelo portal ou aplicativo para Android. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira. Até lá, amigos! Você ouviu Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. De segunda a sexta, às 4 da tarde.